E aí, vamos fazer o nosso ano bíblico? Começaremos no capítulo 5 de Zacarias e nos estenderemos até o capítulo 8. Cuidado para não confundir Zacarias com Jeremias, porque eu faço essa confusão toda hora. Mas é Zacarias capítulo 5 até o capítulo 8. No capítulo 5, o profeta Zacarias, ele coloca uma visão em duas perspectivas. Ou melhor, duas perspectivas em duas diferentes visões. Você observa que o assunto entre as duas colocações constitui-se o mesmo. Qual é o assunto, pastor? Violação da lei de Deus. E o verso 3 é muito específico, falando sobre toda a maldição que há sobre a vida daquele que transgride a lei. E eu quero que você entenda que a maldição é apenas colher aquilo que se plantou. Ou seja, o fruto da transgressão da lei não é uma bênção, é uma maldição, que é o contrário de bênção, ok? Parece que as pessoas imaginam que a maldição traz um malefício que só é possível porque alguém proferiu uma maldição, como se os teus próprios atos não proporcionassem nenhum malefício. Aí o malefício só vem da tua transgressão porque alguém te amaldiçoou. Nada a ver. Você observa, por exemplo, a primeira visão do capítulo 3, que é um rolo voante. E o que significa esse rolo que vem voando? A palavra de Deus está indo em direção ao público-alvo. E o público-alvo, você percebe que a palavra não esconde, não joga sujeira debaixo do tapete. São pessoas que estão roubando, ladrões, e que estão levando falso testemunho, ou seja, violação da lei de Deus. E o rolo voante é a palavra indo ao encontro dessas pessoas para Deus, então, número 1, adverti-los dos maus caminhos, e número 2, convertê-los destes maus caminhos. A segunda visão no capítulo 5, que Zacarias tem, é uma mulher e mais o efa. Bom, efa é a unidade de medida de volume no contexto bíblico de Zacarias. Outras versões falam de cesto, porque volumes também eram medidos por intermédio de cestos, para medir os cereais, ok? Então, dentro de um cesto, por exemplo, você observa na visão uma mulher, e essa mulher é símbolo de perversidade, símbolo de pecado, de transgressão. E ela estava indo para a Babilônia. E o que representa esta ida para a Babilônia? Muito diferente de uma ida para a cidade de Deus, é a ida para a transgressão. Então você observa que o rolo voante, bem como a mulher, um cesto, são utilizados como metáforas para falar para o povo que eles estavam indo para o mesmo lugar, lugar de destruição, violação da lei de Deus. E o verso 3 amaldiçoa, ou melhor, coloca em evidência a maldição que existe por trás da transgressão. E vamos ficar bem cientes a respeito disso. O capítulo 5 de Zacarias apresenta a visão dos 4 carros de guerra, né? Você percebe que esses carros eles vão saindo entre 2 montes de bronze, e você observa um cavalo vermelho, um cavalo preto, um branco e um malhado. Esse malhado também parecido com amarelo. Aí você percebe que os cavalos existentes aqui no capítulo 6 de Zacarias são muito semelhantes aos cavalos existentes no livro do Apocalipse. Lembra do cavalo vermelho, preto e amarelo? Enfim, morte, destruição e etc, etc. Fome. Pois é, você observa Zacarias utilizando metáforas semelhantes para tragédias nas quais o povo estavam se envolvendo. Você percebe 4 espíritos, 4 ventos para percorrer toda a terra, e aí você percebe que o espírito que repousou no reino do norte, os inimigos foram derrotados porque o mal vem do norte. Aí você observa que diante de todo este mal que surge no capítulo 6, proferido por Zacarias, o homem de Deus, também existe a evidência do renovo. E aqui é que está a maravilha do capítulo 6. O verso 12 e o verso 13, há a possibilidade de se perceber vida onde anteriormente só existia a morte. E aí você percebe que o broto, que é um renovo, ele reinicia um ciclo de uma vida. O broto ele traz esperança
para que dali surja uma árvore, e a árvore é símbolo do crente, símbolo do povo. O povo de Israel diversas vezes foi comparado a uma árvore, o próprio Cristo fez isso ao tomar uma figueira como exemplo para ilustrar o fato de que Israel era infrutífero. Então você percebe um renovo, e este renovo simboliza o Messias, né? Que traria vida aonde anteriormente existia morte. Já viu uma árvore toda queimada e depois brota um renovo para proporcionar vida onde anteriormente tinha morte? Esta é a grande mensagem, o ápice do capítulo 6. Você observa os carros de guerra, o cavalo vermelho, preto, branco, malhado, os espíritos percorrendo a terra, os 4 espíritos e o norte trazendo muitos malefícios, mas nem tudo está perdido. Há um renovo. E no nosso caso, Deus também tem renovo para a nossa vida, mesmo que anteriormente tenhamos nos estado em perdição. Você observa o capítulo 7, e aqui é tocado um assunto muito importante, que é o jejum. E aí, Deus está, por intermédio de Zacarias, dizendo que tratava-se de uma cerimônia para agradar meramente pela aparência, mas a essência estava muito distante. Então, um jejum desprovido de uma vida não transformada. E o verso 8 do capítulo 7 solicita uma mudança, justiça com as pessoas, bondade, sem opressão aos órfãos, às viúvas e os estrangeiros, porque caso contrário, o que adianta jejuar se essas coisas ruins fazem parte do cotidiano como atividade prática? E não funciona. E Deus está dizendo que a terra agradável, neste caso, vira deserto, porque ao invés de ter a essência, só tem a aparência, então constitui-se um verdadeiro deserto. Está morto, está morto. O capítulo 8 de Zacarias traz a restauração de Jerusalém como uma atitude da parte de Deus, uma vez que ele é o Deus do impossível, porque a restauração de Jerusalém parecia distante e simplesmente impossível aos olhos humanos. E o verso 6 revela o Deus do impossível. E aí você vê uma profecia estendida de modo maravilhoso no verso 23 do capítulo 8, quando 10 homens de nações diferentes agarrarão as barras das vestes de um judeu e dirão: deixe que o acompanhe, pois ouvimos dizer que Deus está com vocês. Quando Deus está conosco, não precisa nem de muitas palavras, não são necessárias muitas palavras. As pessoas vêm e, consequentemente, deixa eu estar com vocês, porque o Deus que está com vocês é poderoso. Que assim seja a nossa vida, em nome de Jesus. Graça e paz. Amanhã tem mais.